Mostrar para vocês como tratar as bases sujas, né? As bases que são ali que você tem Excel, TXT, muitas vezes não vem do modo organizado. Muitas delas vêm com coluna a mais, linhas em branco e algumas informações desnecessárias. Aqui no Power BI, através do Power Query, vou mostrar para vocês como fazer esse tratamento de dados, ok? Já tenho aqui o meu Power BI aberto, então vou vir aqui obter dados, mais eu vou estar conectando na pasta onde está os arquivos. Por quê? Vou mostrar para vocês que esse arquivo é o primeiro, no caso aqui um arquivo de 2017, onde tem ali as vendas. Depois eu vou jogar um novo arquivo de 2018 e vou mostrar para vocês a atualização. Ele vai trazer ali os dados já limpos e consolidados justamente com a base 2017. Por quê? Toda a correção, toda a limpeza que você faz, ele vai gravar ali nas etapas aplicadas através do Power Query. Então, se você tiver um novo arquivo lá na pastinha, ele vai fazer exatamente ali todo o tratamento de dados e vai deixar a base praticamente pronta para que você ali faça as suas análises, construa seus indicadores, sua visualização e possa ali compartilhar com seus parceiros ou até mesmo com o seu gestor. Então, vindo aqui, vou conectar na pasta, vou dar um conectar, aqui vou colocar o caminho do arquivo, vou dar um OK, ele já vai conectar ali com a pasta. Então, nessa pasta ele encontrou apenas um arquivo, que é a vendas de 2017. Então, eu vou vir aqui em transformar dados. Então, o que ele traz para mim aqui? Ó? Ele traz a coluna binária, que é onde está o arquivo, o nome do arquivo, o formato, a data do acesso, a última modificação, e mais aqui um horário da data criada, o atributo são registro, que está nesse arquivo, e aqui o caminho do arquivo. Então, o que eu vou estar utilizando aqui? Vou deixar apenas essa coluna content e o nome do arquivo. E os demais eu vou excluir. Então, seleciono as duas, remover outras colunas. Ok? Então, o que ele fez? Ele trouxe a primeira base, está aqui dentro desse binário. Então, eu preciso tirar ali essa consolidação das informações que ele trouxe aqui no formato binário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna, vou vir aqui adicionar uma coluna personalizada, vou abrir uma janelinha. Então, vou vir aqui escrever Excel. Tem que ser. O Power Query é case sensitivo, então todas as palavras iniciais têm que começar com letra maiúscula, ok, pessoal? Então, Excel, vou vir workbook, vou abrir um parênteses, vou apontar para o content, onde está as informações, ela está da forma comprimida, vou fechar o parênteses e vou dar um OK. Então, o que ele traz aqui, pessoal? Quando eu fiz isso, ele trouxe uma tabela. Então, o que é essa tabela? Ali dentro vai estar todas as informações do arquivo que a gente acabou de importar. Então, eu vou escolher aqui essa coluna binária, porque eu não preciso mais dela, e aqui eu vou expandir a minha tabela. Então, cliquei na tabela, as duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda, ele vai abrir essa janela e vai trazer aqui as informações name, data, item, kind e hidden. Então, eu vou tirar esse flag, não para usar como prefixo da coluna original, vou dar um OK. Então, o que ele trouxe aqui para mim? Ele trouxe as informações daquela tabela. E ainda, clicando aqui na tabela, eu já consigo saber o que tem dentro daquele arquivo. Tá? Então, novamente, seleciono essas duas colunas e vou remover as outras. Então, uma vez que eu fiz isso, eu tirei as colunas que eu não vou estar precisando e aqui eu vou expandir, eu vou abrir as informações que tem dentro do arquivo. Tá? Então, aqui ele está trazendo as colunas de 1 até a coluna 16. Por que está trazendo dessa forma, pessoal? Porque aqui a gente não renomeou, né? Não deu nome às colunas igual ao nosso arquivo, ok? Então, feito isso, vou dar um OK e aqui ele já trouxe o nosso arquivo. Então, quer ver? Vou abrir o modelo em Excel para vocês verem que estão igualzinho o formato que está lá. Aqui ele está abrindo no formato Excel, né, que é o modelo que a gente importou para dentro do Power Query. Então, praticamente essa estrutura ele está trazendo dentro do Power BI. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, tem as duas colunas, coluna em branco, aqui também tem coluna em branco. Então, aqui tem bastante colunas que estão linhas em branco, que a gente vai tratar também. E aqui eu trouxe o nome do arquivo. Ok?
vou fechar aqui novamente. Então, quando a gente começa, pessoal, aqui a gente vai começar eliminando, né, as linhas que não vamos precisar. O que é importante? Então, bastante cuidado que, por exemplo, se eu vim aqui selecionar uma coluna e remover linhas do meu relatório, ele vai acabar ali prejudicando o meu relatório e eu não vou conseguir fazer as análises que eu preciso. Então, o que é importante? Achar uma coluna que eu possa eliminar os vazios que não vão prejudicar as demais, ok? Nesse caso aqui, eu vou eliminar a última, vou na última coluna e vou aqui no filtro, vou colocar remover vazios, ok? Feito isso, ele já eliminou ali as linhas em branco, as linhas null, né? Que não tem informação, então não preciso trazer aqui para para minha base, ok? Então feito isso, eu já eliminei aquelas linhas em branco. Então aqui vou fazer o tratamento. Primeiramente, eu vou remover. Primeiramente aqui eu vou usar a primeira linha como cabeçalho. Então clico aqui na minha tabela, venho aqui usar a primeira linha como cabeçalho. Então cliquei nela aqui, ele automaticamente promoveu essa primeira coluna aos meus cabeçalhos. Então, olhando aqui o nosso arquivo, ele tem região, UF, cidade e os meses do mês 1 até o mês 12, e aqui ele trouxe também a coluna total lá do arquivo. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, nunca aqui não deixar uma coluna de total. Então, já fiz o cálculo na tabela Excel, tudo mais, vou trazer para cá. Não precisa. A dica é nunca traga para cá, porque você não vai precisar, porque os dados, né, as somas que você vai estar fazendo é via DAX. Então, todos os cálculos, variáveis, tudo mais, vai ser via DAX. Então, essa coluna aqui eu não preciso dela. Então, posso vir com o botão direito e vou removê-la, ok? E aqui também, na coluna região, notem que eu tenho um total. O que seria esse total aqui? É basicamente a somatória de todas as linhas aqui, onde tem as cidades da região Sudeste, Nordeste e Sul. Então, essa informação aqui eu não preciso, porque se eu não eliminar, pode sim prejudicar meus dados. Porque quando eu fizer uma somatória da coluna, né, ele vai somar novamente o total aqui desta coluna. Então, eu não preciso dessa linha, porque uma vez que eu fizer uma soma da coluna, ele vai somar todas aqui essas linhas, ok? E aí vai me dar praticamente o mesmo resultado. Então, não posso trazer também essa última linha aqui do nosso arquivo, ok? Porque ele vai prejudicar ali a nossa visualização. Então, aqui na região, no filtro, venho aqui e tiro o flag do total e dou um ok. Então, automaticamente eu já eliminei aquela última linha, tá vendo que eu não tenho mais ela aqui, já eliminei. Então, já tenho aqui basicamente o nosso relatório quase pronto. E aí, outro ponto é esses null, né? Que nada mais é do que vou precisar preencher, né, com a informação aqui da região. Então, que seria Sudeste. Então, olhando aqui, eu tenho a UF, que é o Rio, e aqui a cidade Rio de Janeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um botão direito, preenchimento para baixo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira linha e replicar para as demais linhas em branco. Então, assim, tome bastante cuidado, pessoal, porque pode ser que você acabe preenchendo para baixo e a região aqui não está condizendo com algumas cidades que está aqui no seu relatório. Nesse caso, como a base de dados ela é pequena, então eu sei que até a região de Campinas aqui, ela é considerada tá como Sudeste, ok? Então, seguindo aqui, vou fazer a mesma coisa com a coluna UF, botão direito, preenchimento, preenchimento para baixo. Opa, aqui, notem que aqui ficou um erro, tá vendo? Não preencheu da forma correta. Então, venho aqui, tiro o flag, novamente vou selecionar, vou dar um botão direito, preenchimento para baixo. Agora sim ele corrigiu os dois últimos que estavam como null e deixou aqui com região a UF do Paraná. Ok? Aqui
eu tenho a opção de tirar essa coluna, né, que está o nome Vendas 2017, ou posso deixar. Nesse caso, eu vou deixar porque eu vou depois estar agrupando os dois arquivos. Então, vou colocar aqui apenas, vou renomear o título, vou colocar relatório, relatório, relatório ano, para a gente poder saber ali como é que foi a composição de quais anos estão junto aqui com o nosso arquivo. Então, vou fazer apenas um ajuste, vou vir aqui e vou extrair, né? Vou pegar apenas essas informações que eu preciso, que é a vendas 2017. O ponto XLSX, que é a extensão do arquivo Excel, eu não vou precisar. Então, novamente, clico aqui na coluna, vou vir aqui em transformar e vou vir em extrair texto antes do delimitador. Então, clico nele. O nosso delimitador aqui, no caso, vai ser o ponto. Então, clico no ponto e dou um OK. Então, eu deixo aqui praticamente o nome do arquivo Vendas 2017. OK? Porém, nesse relatório aqui, eu preciso saber, né? Preciso mudar, na verdade, a configuração dele. Notem que os valores estão aqui no módulo colunar e eu vou virar essa informação justamente para que eu ter os valores dos meses, né, das vendas equivalente aqui às regiões. Então, como que eu faço isso, pessoal? Vou selecionar mês 1 até o mês 12. Seguro o Shift aqui e vou selecionando até a última coluna. Então, feito isso, vou dar um botão direito, vou vir aqui transformar colunas em linhas. Então, ele vai virar aqui a nossa tabela. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Então, deixou as vendas do mês 1, 2, 3, 4, na sequência, um embaixo do outro. E aqui deixou as regiões. Então, praticamente, ele pegou região sudeste, o F, cidade, e aqui o atributo é o mês, e o valor, ele virou a tabela, deixando de uma forma mais organizada. Então, vou vir aqui, vou renomear essa coluna, vou chamar ela de mês, e aqui o valor eu vou deixar como valor também. Então, vamos fazer um pequeno ajuste aqui, pessoal. Por exemplo, tá mês 01 janeiro. Eu não preciso dessa informação aqui, eu vou então separar o número do mês. Perdão. Eu vou tirar o número do mês e vou deixar apenas ali o número e o mês, cada um em uma coluna. Então, como é que eu faço isso? Posso vir aqui, adicionar uma coluna de exemplo e vou aqui digitar o que eu preciso. No caso, eu preciso apenas do 01, então vou digitar 01 e vou dar Enter. Opa! Então, notem que ele replicou 01 para todos. Na verdade, não é 01 que eu preciso para todos, e sim 01, 02 e assim por diante, que é a sequência dos meses. Então, clico na segunda linha, aperto 02, então ele já entendeu que o que ele precisa extrair daqui do entre parênteses é a sequência dos números. Então, feito isso, dou um OK. Ele vai ali colocar a coluna. Então, vou vir aqui, vou renomeá-la colocando número do mês. Número mês, na verdade. Ok? E aqui, vou tirar o mês entre parênteses e o 01, deixando apenas o nome do mês. Como fazer isso? Então, clico na coluna. Então, nesse caso, eu não vou adicionar a coluna, sim transformá-la. Então, clico nela, vou vir em transformar e aqui em extrair texto após o delimitador. Né? Então, nesse caso aqui, o delimitador nosso vai ser um parêntese e um espaço. Então, digito aqui parêntese e espaço e dou um Enter. Então, eu já tenho aqui o nome do mês. Ok? Então, seguindo aqui, pessoal, finalizamos então tratamento do dados. Então, a gente tirou as colunas em branco, tiramos linhas em branco. Então, toda etapa que a gente fez ficou praticamente gravada aqui em nosso arquivo. Então, clicando nas etapas aplicadas, vemos passo a passo do que foi o tratamento que a gente fez aqui dentro do nosso arquivo. Então, notem que temos, talvez, dá para até melhorar aqui um pouco esse código, mas, porém, a princípio, vou deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Então, vou vir aqui, vou renomear esse arquivo, vou colocar como relatório
relatório vendas. Ok? E vou aqui na página inicial, fechar e aplicar o nosso relatório. Ok? Então ele está aqui criando a conexão novamente, está lendo o arquivo, né? A gente acabou de fazer toda a modificação dele, ele já vai ficar pronto para a gente começar a fazer as nossas análises. Então, finalizou aqui, então clico nele aqui, posso já trazer uma tabela, vou trazer aqui a UF e vou trazer aqui o valor das vendas, né? Então, eu já vi aqui, opa, só formatar aqui, deixa eu ver, o formato aqui não ficou com o formato da forma que eu queria. Então, se alguma coluna, pessoal, não estiver do formato que você deixou, você esqueceu de fazer a tipagem, é só voltar novamente no relatório, clica com o botão direito, editar consulta, e aqui vou olhar novamente o meu relatório. No caso aqui ele ficou como número inteiro, só que na verdade como valor financeiro, eu vou deixar como número decimal fixo, justamente para trazer o ponto e a vírgula de cada valor. Ok? Então, volta novamente no arquivo, fechar e aplicar, e aqui ele já vai atualizar novamente o meu arquivo. Então, qualquer configuração que eu faça, precisa fazer, é só repetir esse processo aqui, ok? Então, ficou com uma soma de valor, posso clicar nele aqui e posso colocar ponto e vírgula, e aí também posso vir no formato, clico aqui sempre que eu vou ter que alterar a informação da nossa tabela, clico na tabela, clico no valor e venho aqui escolher o valor. Então, inicialmente ele traz esses valores aqui, Estados Unidos, Reino Unido, então vou procurar aqui o MBRL, que é o valor brasileiro, então estou procurando aqui, português, cadê? Deixa eu ver, traz sempre em ordem alfabética, pessoal. Trazendo aqui, português, cadê? Russo. Esse aqui é bem chatinho de achar. Cadê a informação? Vocês atualizam, acho que mudou alguma coisa. Tá vindo com uns números diferentes na frente. Deixa eu ver se o do Brasil também já tá trazendo dessa forma. Cadê o Brasil? Brasil. Não estou trazendo, ué. Cadê? Bom, enfim, vou deixar qualquer valor aqui inicialmente, só para a gente poder ver a formatação dos valores. Beleza? E aí, um outro ponto aqui, pessoal, lembre que inicialmente nós conectamos a uma pasta onde tinha apenas um arquivo. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar nessa pasta e vou colocar vendas 2018 nessa mesma pasta. Então, copiei, vim aqui, colei e volto no meu Power BI, venho aqui e aonde que eu atualizo a informação? Está praticamente aqui nesse botão. Então, qualquer alteração que vocês fizerem no arquivo original, adicionar um valor ou baixar um novo arquivo e substituir aquele da pasta inicialmente que a gente importou os dados, é só vir aqui, né, joga o arquivo lá e dá um atualizar aqui no nosso relatório. Notem que o número dobrou aqui. Então, estava com 950 mil e agora está 1.956. Aí eu posso trazer aqui também, pessoal. Feito isso, vou voltar no arquivo para vocês verem que ele adicionou o ano de 2018 no nosso relatório. Então, clico no relatório de vendas, botão direito, editar consulta. E aqui, notem que ele trouxe o ano de 2018. Então, deixa eu atualizar novamente aqui, peraí. Deixa eu ter a fonte de dados. Aqui ele trouxe, tá vendo que ele trouxe os dois arquivos, 2017 e 2018. Selecionou as colunas, removeu as colunas, expandiu. Então, estou repetindo praticamente todo o passo a passo que a gente fez aqui. Uma vez que você jogou o arquivo, é o arquivo igual, ele vai ali tratar os dois arquivos da mesma forma, ok? Tá vendo? Aquela deixou os dois arquivos, ó, 2017 e 2018. Estou clicando passo a passo e aqui ele vai modificando todo o nosso arquivo. Então, coluna renomeada. Então, aqui de novo, texto extraído.
eu ver uma coisa. Isso. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo, pessoal? Ele está extraindo o texto, né, do ponto e vírgula, que é a extensão do XML. E aqui ele está eliminando. Ah, não está eliminando. Ele jogou aqui. Agora sim, ele tem o ano de 2017 e 2018. Então, praticamente ele fez o quê? A mesma formatação para o outro arquivo que nós jogamos na pasta. Então, seguindo até o final, e aqui ele já vai trazer os 2 anos, 2017 e 2018. Dou um OK. Venho aqui, fechar e aplico. Ele já vai ali. Como ele já havia carregado nossos valores, o que eu posso fazer para destinar para saber qual que é o valor de 2018 e 2017? Posso voltar à nossa base, novamente aqui, vou editar consulta, e aqui posso adicionar mais uma coluna como exemplo, justamente para trazer aqui o valor do ano e lá a gente poder classificar qual ano teve mais vezes. Então, clico aqui na primeira coluna, adicionar coluna de exemplo. Vou aqui e vou digitar o ano. Vamos ver se ele trouxe o ano 2017 e 2018. Deixa eu ver até onde que ele foi aqui. Deixa eu dar um OK. E verificar se ele trouxe os 2 anos. Ele trouxe os 2 anos, 2017 e 2018. E aqui eu vou modificar a formatação, colocando número inteiro. Então, vou colocar aqui ano. Vou dar um Enter. Tenho aqui fechar e aplicar. Beleza? Então, qualquer mudança que eu faço lá, sempre fecho, aplico, ele já faz a alteração para a gente. Então, nesse caso aqui, vou colocar aqui o ano também na coluna. Só que nesse caso não está aparecendo, vou modificar para uma matriz. E aí, dessa forma, fica mais dinâmico aqui saber os valores de venda de 2017 e 2018. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, onde eu mostrei a importação, tratamento e atualização, e também carregamos mais um arquivo para a nossa pasta. Então, espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Abraço e até mais!